Você usa a comparação para estimular seu filho a ser melhor? Você usa a comparação com você mesmo quando você olha para outros pais, para outras famílias? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live diária. E hoje nós vamos falar sobre comparação. O quanto a comparação pode minar, pode acabar com a autoestima dos nossos filhos. O quanto a comparação ela pode nos atrapalhar enquanto pais e mães. A autocomparação, quando eu me comparo com outros pais e mães. A gente pode pegar um lado como se fosse assim um caminho seguro, um caminho mais saudável da comparação, mas aí não seria comparação, seria uma modelagem. E até aí tudo bem. Eu olhar para um outro estilo de paternidade, para um outro estilo de maternidade, olhar pais e mães que, no meu entendimento, eles são bem-sucedidos na criação dos filhos, que eles têm uma criação saudável, bacana, e eu olhar para aquilo e querer modelar aquilo, completamente saudável, completamente benéfico e positivo. Eu vejo um pai fazendo algo e eu olho, cara, que legal, olha o que ele fez e olha o resultado que ele conseguiu, eu vou tentar fazer isso também. Mas sem me rebaixar, sem olhar para nossa, olha como ele é ótimo, olha como eu sou horrível. Isso é a comparação. Isso mina a sua energia. Agora, se eu olho com um ar de admiração, falo que bacana, que legal. Eu nunca tentei essa abordagem. Eu vou tentar isso aqui. Eu leio num livro uma abordagem de um pai, de uma mãe, e deu certo. Eu falo, caraca, eu vou tentar isso também. Eu vou fazer isso na minha casa. Eu nunca tentei, nunca pensei por essa forma, nunca olhei por esse ângulo. Isso é saudável, gente. Isso é benéfico no nosso crescimento enquanto pais e mães. Eu lembro eu gosto muito de assistir as palestras que tem no YouTube do Marcos Pianger, do Papai é Pop. E modelo muita coisa do que ele fala, modelo muita coisa do que eu assisto nas palestras dele. E tem vários outros exemplos, várias outras pessoas. O Murilo Gun também, gosto muito das palestras dele quando ele fala da paternidade, aquela coisa de mais leveza e mais simplicidade na paternidade, tirar aquele peso. Ou seja, você modelar pais que estão com uma forma de pensar diferente, você modelar pais que estão com bons resultados na criação dos filhos. E quando eu falo bons resultados, pessoal, é conexões verdadeiras com os filhos, tá? Bons resultados na criação dos filhos eu modelo aqueles pais que eu entendo que eles estão conseguindo boas conexões com os filhos, conexões fortes, verdadeiras, conexões íntimas que eu falo de proximidade, sabe, de confiança. Isso para mim é um pai bem sucedido. E quando eu vejo, por exemplo, o Marcos Piangi, o Murilo Gun, dentre vários outros, eu percebo que eles estão construindo essa conexão verdadeira, eu começo a modelar, eu começo a olhar e falar, que legal, o que eu posso aprender com eles aqui, o que eu posso aplicar isso, o que eu posso mudar em mim para aplicar isso dentro da minha casa, para buscar essa conexão forte. Isso é modelar. Agora, quando eu olho para eles, eu falo assim, caraca, olha só como é que eles fazem, nós nunca vou conseguir uma coisa dessa. Ah, esses caras, e eu começo a até falar mal dos caras, porque eu me comparo com eles, e quando eu me comparo, eu sempre coloco os caras no pedestal, que olha como eles são bons e olha como eu sou mal, olha como eu sou ruim. Ou seja, a comparação, a autocomparação, ela é péssima para paternidade, para maternidade. Na verdade, ela é péssima para tudo na vida, né? Mesmo quando eu não estou falando para pais, quando a gente vai falar de autocomparação, a comparação ela sempre nos rebaixa. Ela sempre nos coloca para baixo. E mesmo quando eu me comparo com alguém que está pior do que eu, sou eu querendo me colocar para cima. Ou seja, ela é sempre prejudicial. E quando a gente fala de paternidade, maternidade, ela é bastante prejudicial também, porque eu vou me rebaixar, eu vou me inferiorizar. Ou seja, quando eu estou me comparando dessa forma, né, diminutiva, quando eu me diminuo nessa comparação, isso está falando muito mais da minha autoestima. Isso fala da minha autoestima, não simplesmente enquanto pai ou mãe, mas enquanto ser humano, enquanto pessoa. A pessoa que ela está o tempo todo se comparando, se rebaixando, se diminuindo, ela está falando muito da sua autoestima. Ou mesmo o contrário, quando eu me comparo com uma pessoa que teoricamente, aparentemente está pior do que eu, segundo os meus critérios, e eu me coloco num pedestal, isso está falando da minha autoestima também. Eu preciso ter alguém pior próximo a mim para que eu me sinta melhor. Olha que confusão, olha que coisa louca. Então a comparação, ela sempre nos atrapalha. A comparação, ela me impede de crescer. Bom dia, Lucília, seja bem-vinda.
Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. A comparação, ela me impede de crescer, porque quando eu estou me comparando com alguém, eu estou deixando de ver as minhas qualidades como pai, como mãe, eu tenho muitas. Quando eu estou me comparando, me rebaixando, me comparando com alguém, eu estou deixando de ver tantas coisas boas que eu já tenho na minha vida, tantos atributos positivos, tanto aprendizado que eu já conquistei até aqui, quantos acertos eu já conquistei. Ou seja, sempre que eu me comparo, eu me coloco nesse lugar de inferioridade, ou mesmo que eu me coloque no lugar de superioridade, eu estou falando que a minha autoestima está péssima. Eu estou falando que isso aí, gente, nem sou eu, isso é meu ego querendo uma autoafirmação, sabe? Quando eu me comparo, e aí quando eu me comparo por baixo, é o meu ego aqui, ó, falando, ó, tem alguém melhor que você, sai daí, não sei o quê, e aí eu tô me comparando, me inferiorizando. Quando eu tô aqui, ó, o meu ego falando assim, ó, ah lá, ó, agora eu tô bem, agora eu tô... Ou seja, não sou eu. Eu perco o contato com a minha essência, eu perco o contato com eu mesmo, comigo mesmo, né? Eu perco esse contato com meu autoconhecimento quando eu fico nesse lugar de me comparar com outros pais, com outras mães. E quando eu me comparo dessa forma, ou me diminuindo, ou me elevando, eu me fecho para o aprendizado. Porque quando eu me comparo me diminuindo ou me superiorizando, né, me aumentando, eu estou fechado para o conhecimento, eu estou fechado para o aprendizado que eu poderia conquistar observando e admirando aquela pessoa. Quando eu me comparo, eu estou fechado para isso, eu estou fechado para o meu crescimento. Agora, quando eu olho com admiração, com curiosidade, quando eu olho com curiosidade para outro estilo de paternidade e maternidade, sem me comparar, sem me rebaixar, quando eu olho com curiosidade, com abertura, com admiração, aí sim eu estou aberto para aprender, eu estou aberto para crescer. Então não se compare com outros pais ou mães. Às vezes eu vejo uma família, e eu vejo uma família assim perfeitinha, sabe? Aquela de propaganda de margarina, e eu olho e falo assim, nossa, eu nunca vou ter uma família assim, lá em casa é tão problemático, lá em casa, nossa, para tirar uma foto dessa aí, nossa senhora, é coisa mais rara. Teve uma vez que eu e minha família, a gente gosta muito de postar foto no elevador. A gente mora no 17º andar, então até chegar lá na garagem, né, no primeiro nível, demora aí, sei lá, uns 45 segundos. E nesse tempinho ali, a gente tá os cinco ali, eu estico o braço é grande, eu estico o braço e gosto de fazer selfie. E de vez em quando sai uma selfie bem tirada, né? E aí eu vou lá e posto no Instagram, posto. Eu não vou postar selfie feia. Alguém posta uma selfie assim, ó, com a cara meio piscando, a boca meio aberta. Não, você não posta. Você posta aquela selfie que você tá com um sorrisão, mostrando o dente. E assim com a minha família, a gente tirando foto ali. Eu postei uma foto que ficou boa. Aí alguém escreveu assim, né, um comentário do tipo assim: nossa, que raiva de vocês, até o bebê sorri pra foto. Mas a pessoa falou num tom de brincadeira, falou num tom sarcástico assim, mas muito leve. Mas aí eu escrevi para ela: você não sabe quantas centenas de fotos a gente teve que tirar para chegar nessa que saiu boa. Ou seja, quando eu me comparo com alguém, com uma família, um pai, uma mãe, eu só olho a foto que saiu boa. Eu não olho aquele monte de foto que saiu errada até chegar naquela boa. Quando eu me comparo com um pai e uma mãe que, teoricamente, na minha visão, eles são melhores do que eu só estou vendo a parte que eu entendo como melhor do que eu. Eu não estou vendo um monte de coisa, eu não estou vendo um monte de desafio que essa família vive. Eu não estou vendo um monte de adversidade que essa família está vivendo. Então é muito injusto comigo mesmo eu me comparar com um trecho, sabe, um pedaço da vida de alguém. É muito injusto eu me comparar com fragmentos do suposto sucesso de alguém. Então, quando eu trago isso para a paternidade, para a maternidade, é muito injusto comigo, enquanto pai, me comparar com um paizão que eu entendo que é um paizão, que é um modelo, que é, que é muito melhor do que eu nunca vou alcançar aquilo. É muito injusto, é muito pesado para eu levar essa comparação para minha vida. E acaba que aí eu perco o foco do que eu posso mudar. Eu fico só remoendo isso aqui, ó. Nossa, aquele maldito. Nossa, eu começo a querer rebaixar o outro. Eu começo a querer falar mal do outro para trazer ele pro meu nível aqui, ó. Tamo junto, tô igual, então beleza. Aí o meu ego faz com que eu fique mais confortável. O meu ego fica mais confortável. Agora, se tem alguém melhor, o meu ego fica desconfortável. Entende como é que a comparação ela é perigosa dentro da paternidade? Isso eu estou falando da comparação
eu me comparar enquanto pai, enquanto mãe, com outro pai, outra mãe. Mas e quando a gente leva essa comparação para os nossos filhos? E quando eu começo a comparar o meu filho com outras crianças da mesma idade ou adolescentes da mesma idade, e quando eu começo a levar essa comparação para essa comparação que eu faço com meu filho, ela começa a macular, a arranhar, a acabar com a autoestima do meu filho. Gente, isso é um perigo. Isso é muito danoso para a formação emocional daquela criança. A criança vai crescer sempre com aquele sentimento de inadequação, de insuficiência, de insegurança. Ela nunca vai se sentir boa o suficiente porque você fica, ah lá, ó, olha só o que seu primo fez. Ah lá, olha o que seu irmão está fazendo. Ô, por que você não é igual ao seu irmão? Ah, pelo amor de Deus. Gente, isso é muito danoso para a autoestima da criança. Isso é uma violência emocional com a criança. Isso é de uma brutalidade emocional com a criança. E ó, eu sempre trago essa frase aqui nas lives, eu já falei isso em diversas lives, porque eu já escutei isso muito de pais e mães. Quando eu falo algum conceito, e esse conceito eu já escutei de um pai uma vez, que ele falou assim, mas eu sempre fui comparado com meus irmãos e aqui, eu tô bem, tô vivo aqui, sobrevivi. E eu vou repetir o que eu sempre falo como resposta. Você quer criar um adulto forte emocionalmente ou você quer criar um sobrevivente? Decida isso, porque se você quer criar um sobrevivente, pode comparar, pode humilhar, pode fazer o que você quiser. Ele vai sobreviver, eu tenho certeza que seu filho vai sobreviver. Mas as sequelas emocionais, aí você lida com isso na hora oportuna, já que não quer lidar com isso agora, né? A Ju escreveu aqui, ó, a comparação abafa os valores e fere a autoestima. Ô Ju, a comparação, eu acho que ela não, acho que fere a autoestima, você pegou até leve, viu? Ela destrói a autoestima, sabe? Ela macula a autoestima, ela machuca a autoestima de uma forma muito profunda. Então a comparação, quando a gente compara, né, um filho com um primo, com um irmão, com um vizinho, sabe, com um personagem da TV, gente, eu já vi isso acontecer, sabe, um pai virando pro filho e falando assim, ah lá filho, ó, por que você não faz isso? Nossa, por que você não é desse jeito? Gente, olha que coisa surreal, um pai comparar o filho com um personagem de TV, com um personagem de filme, isso é desumano com o filho, sabe? E aí acaba que dependendo da idade da criança ali, ela vai entender o que com aquela comparação, com aquela comunicação de comparação? Ela vai entender, eu não sou bom o suficiente. Porque assim, eu nunca vou alcançar aquilo que está lá no filme. Ou por mais que eu faça, eu nunca sou bom o suficiente. Porque aí esse filho começa a dar o gás, sabe? Ele começa a mudar o comportamento, porque toda criança ela só quer a nossa aprovação. Toda criança ela só quer ser aceita pelo pai, pela mãe, quer se sentir amada. E aí eu começo a comparar. E ela começa a mudar o comportamento dela para atender a expectativa do pai e mãe. Ela começa a mudar o seu próprio comportamento para atender a minha expectativa. E aí ela se perde da sua própria essência. Ela se perde de quem ela verdadeiramente é, da sua identidade. E aí, meus amigos, chega num ponto lá mais para frente, na adolescência, na juventude, que isso fica muito pesado. E aí ela se rebela, e aí quando vê um adolescente rebelde que não quer nem conversar com os pais, o pai fala assim, nossa, onde é que foi que eu errei? Esse menino era tão bonzinho. Ele não era bonzinho, ele só estava fingindo algo que ele não era para te agradar. Só que agora ele cansou. Agora ele tem lá 14, 15, 16 anos. E ele não quer mais isso. E ele se afasta da família, ele começa a vestir uns estilos de roupa diferentes, a escutar umas músicas diferentes. Às vezes ele nem gosta daquilo, mas só para se revoltar contra o pai, contra a mãe, que ele cansou de tentar agradar. Entende o risco que a gente tem com a comparação? Deixa eu ler um comentário aqui da Vera. Compartilhei sua live com todos que eu vi. Compararem o comportamento de seus filhos com a serenidade e a segurança do meu filho. Aqui nós transformamos, pois estamos criando um ser para um cara legal. Um ser para ser um cara legal. Exatamente, Vera. A gente não pode perder esse foco do que a gente quer para os nossos filhos lá na frente. Tá? Porque se o meu objetivo ali com a comparação é simplesmente estimular o meu filho naquele exato momento, pode até dar algum resultado, falando, pode até dar, porque não é certo também. Mas lá na frente isso vai trazer uma sequela, isso vai cobrar um preço muito alto. Então eu não posso perder essa perspectiva do que eu estou querendo para o meu filho. Do que eu estou plantando ali naquele momento, o que eu quero construir qual adulto eu quero que o meu filho se torne. E para isso eu preciso agir agora, quanto antes melhor. Então, pessoal, voltando aqui para a comparação
Quando a gente compara o nosso filho o tempo todo com o vizinho, com o primo, com o irmão, a criança se sente muito inferiorizada, sabe? Ela não se sente boa o suficiente para ser amada pelo pai e pela mãe do jeito que ela é. E porque a criança, gente, na cabeça da criança, ela não vira e fala assim: ah, isso é só o ponto de vista do meu pai, eu sei que eu não preciso fazer isso. Ela não olha dessa forma. Ela vai olhar assim: nossa, meu pai não gosta de mim do jeito que eu sou, então deixa eu me transformar, deixa eu mudar. E a gente vê relatos, gente, eu atendo clientes aqui o tempo todo, adultos que estão fraturados emocionalmente, porque por muito tempo na vida deles, eles tentaram satisfazer as expectativas dos pais. E às vezes, hoje, os pais até já morreram, nem estão mais presentes na vida dele, e ele continua tentando atender expectativas alheias, porque ele está habituado a isso, porque a vida inteira ele foi comparado. Ele nunca era bom o suficiente. Quantos adultos que eu atendo aqui com esse perfil? Pessoas assim incríveis, pessoas inteligentíssimas, criativas, mas que estão com o seu potencial todo represado de trás dessa criança machucada, inadequada que está ali dentro, escondida, chorando. Ou seja, a gente leva isso para a vida adulta. Então, se você tem o hábito de comparar o seu filho com outras crianças, com outros adolescentes, por que você não age dessa forma assim como seu primo? Por que você não faz assim como seu coleguinha? Pare com isso agora, porque você está acabando com a autoestima do seu filho. Você tá cometendo um crime emocional com o seu filho. Então, a comparação ela é muito, muito danosa, muito perigosa. E tem um outro tipo de comparação também, que ela é muito, muito silenciosa e muito danosa também, é a comparação que eu faço do meu filho comigo mesmo. Eu sempre falando com meu filho assim, eu faria muito melhor que você. Eu na sua idade, nossa, eu já tinha isso, já tinha aquilo. Ou seja, eu estou sempre inferiorizando o meu filho em relação a mim mesmo. Eu estou sempre trazendo para o meu filho exemplos de como eu faço melhor. Eu estou sempre trazendo para o meu filho exemplos de como eu faria melhor no lugar dele. Ou seja, a criança está sempre inferiorizada. E em relação a quem? A mim mesmo, pai ou mãe. Parece uma competição ali. Não compita com seu filho, não traga essa competição para a relação com seu filho. Isso é inútil. Isso é para você afirmar o seu ego, sabe? E aí eu uso da minha posição ali de pai com um certo autoritarismo, sempre me colocando numa posição inalcançável, numa posição de perfeição, e o meu filho está ali naquela posição inferior, naquela posição de que, você fica aí, eu sempre faço melhor do que você. Cara, isso é uma estupidez. O pai que faz isso, a mãe que faz isso, é uma estupidez. Porque eu estou acabando com a autoestima do meu filho, eu estou acabando com a sensação de segurança, de confiança do meu filho, eu estou massacrando a essência do meu filho, porque eu estou sempre mostrando para ele um modelo inalcançável, sabe? E muitas das vezes, mesmo que fosse real, tá? Mesmo que esse pai realmente fizesse melhor, já não vale colocar isso como estilo de orientação. Mas muitas vezes esse pai é um baita de um falastrão. Esse pai é um baita de um arrogante que não fez nada, não conquistou nada na vida. Quando eu falo não conquistou nada, é materialmente falando, profissionalmente, nos relacionamentos, inteligência emocional, ele não conquistou nada, mas ele cria uma imagem de falastrão, de bem-sucedido, de que eu sou o cara, para se comparar com o filho, para menosprezar o filho, para ver se incentiva o filho a ser melhor. Gente, que desculpa, tá? Não tem outra palavra, mas que burrice. Eu estou massacrando a autoestima do meu filho, o tiro vai sair completamente pela culatra. E o meu filho, em vez de se sentir estimulado, ele vai se sentir menosprezado, é humilhado. A gente tem que tirar essa coisa de que para estimular eu tenho que humilhar, sabe? Para estimular eu tenho que desafiar, você não vai dar conta. Eu duvido que você vai conseguir, sabe? Eu no seu lugar eu faria isso. Não, você nunca vai chegar aos meus pés. Gente, isso é uma atrocidade emocional. Isso é uma violência emocional que a gente faz com os nossos filhos. Então fuja da comparação, porque se você precisa dela para viver, né? Se você precisa dela para se comparar com alguém, se você precisa usar a comparação para tentar estimular seu filho, se você precisa se comparar com seu filho, menosprezando, rebaixando o seu filho, isso está falando muito mais da sua autoestima. Isso fala para mim que você é um adulto frágil, fraco. Você é um pai fraco, uma mãe fraca, porque você precisa se comparar com os outros, você precisa
rebaixar o seu filho comparando ele com os outros, você está falando mais da sua fraqueza emocional do que de qualquer outra coisa. E quando você faz isso com seu filho, você está transmitindo a sua fraqueza emocional para o seu filho. Você está transmitindo talvez uma fraqueza emocional que você recebeu, talvez uma fraqueza, uma fratura emocional que você vem recebendo há muito tempo, e agora você está transmitindo ela para o seu filho. Gente, a criança, ela é de uma pureza, ela é de uma sabedoria. A sabedoria infantil, ela é maravilhosa, porque a sabedoria infantil, ela não tem aquelas crenças, aqueles paradigmas que nós adultos temos. E muitas vezes a gente só precisa deixar essa grandeza espiritual da criança, essa grandeza pura da criança, a gente só precisa deixar ela aflorar. E ela aflorando naturalmente, a criança vai ser quem ela é, quem ela gostaria de ser. Eu não preciso rebaixar o meu filho. Sabe, às vezes tem pais que se sentem inferiorizados diante da grandeza do filho, ele precisa rebaixar aquele filho. Mas é o ego. A gente tem que se libertar desse maldito, desse ego. Ele vai controlar a nossa vida se a gente não trouxer consciência, não trouxer verdade, autoconhecimento para a nossa vida. Então, a comparação, ela tem esse poder de destruição na autoestima dos nossos filhos. Então, vamos ficar atento a isso. Vamos lá recapitular. Se a gente se vê se comparando com outros pais, a comparação me afasta do crescimento. Então, admire. Olhe, você pode modelar outros pais. Você quer que o seu filho modele alguém? Você pode olhar, você pode elogiar seu filho, você pode incentivar o seu filho e talvez dar sugestões, você pode orientar, mas sem precisar comparar. Se você está vendo um modelo de alguém que está dando certo, tente entender primeiro se aquele modelo encaixaria no seu filho. Não é porque eu vejo alguém, por exemplo, que pratica vários esportes, faz aula de línguas, faz aula de instrumento musical e para aquela criança está funcionando bem, aí eu falo, nossa, o meu filho precisa fazer isso também. Às vezes seu filho funciona num outro ritmo. Só isso. Às vezes seu filho não quer saber de instrumento musical, ele quer saber de outra coisa, sei lá, de pintura. Às vezes seu filho não quer saber de praticar tantos esportes, às vezes ele quer saber de leitura. E tá tudo certo. Eu não preciso comparar o meu filho com o filho do outro porque são estilos diferentes. Eu não preciso comparar um filho meu com outro filho meu porque são estilos diferentes. Eu vejo aqui dentro da minha casa, são dois adolescentes e um bebê, são completamente diferentes um do outro. É a mesma coisa eu comparar aqui, ó, pô, mas por que essa maçã, por que esse limão não é doce igual essa manga? Que limão azedo, por que ele tinha que ser azedo? Gente, mas ele é um limão! A natureza dele é ser azedo, ele tem a natureza ácida e tá tudo bem. Eu vou lá e faço uma limonada, eu adoço a limonada e tá tudo certo. Eu não preciso comparar ele com a manga, que é docinha. Ou seja, eu tenho um filho que é de um jeito e uma filha que é de outro jeito, eu não preciso comparar os dois. Quando eu faço isso, eu desrespeito a essência do meu filho. Quando eu faço isso, eu menosprezo o que há de melhor no meu filho, que é sua naturalidade, sua criatividade. Isso é de uma violência com as crianças. Isso desconecta a gente de tal forma dos nossos filhos e lá na frente isso vai cobrar um preço. E o preço pode ser muito alto. Porque essa adolescente, esse jovem, ele pode começar a buscar essa autoafirmação nos lugares menos adequados que você imaginar. Nas situações menos adequadas que você imaginar. Em droga, em bebida, em sexo, em comida, em amizades indevidas, em atos que a gente reprova, atos reprováveis. Enfim, vamos acolher nossas crianças do jeito que elas são hoje. Vamos deixar essa espontaneidade, vamos deixar essa naturalidade das nossas crianças aflorarem naturalmente. Muitas vezes, só da gente ficar observando, a gente já está fazendo grande coisa, porque os nossos filhos se sentem amados. A gente não precisa ficar falando o tempo todo. Olha a minha live de ontem, a nossa live aqui sobre o poder do silêncio na criação dos filhos. Vamos nos libertar dessa necessidade de falar o tempo todo. E principalmente se essa fala tiver a ver com comparação, gente. Elimine a comparação de dentro do seu lar. A sua autocomparação, a comparação dos seus filhos, a comparação do seu filho com você. Elimine isso da sua vida, da sua família. Se você ama a sua família, elimine isso da sua vida. Vamos ver os comentários aqui, ó. Tentemos até comparar, levando em consideração o nosso perfil comportamental. O nosso filho tem outro perfil, outras habilidades. Exatamente, Ju. Perfil comportamental, eu vou muito além, eu vou falar até mais do que o perfil comportamental, tá? Dos interesses,
do estilo de viver, do estilo de observar o mundo. Cada filho tem um estilo diferente, um jeito diferente. Então, aprender a respeitar, mas para isso eu tenho que, quanto mais eu entender o meu estilo, o meu comportamento, o meu jeito de ver o mundo, melhor. Quanto mais eu entender que naquele momento eu estou ali tentando colocar o meu filho dentro de uma caixinha, e essa caixinha é a minha caixinha, é a caixinha que eu estou dentro dela, quanto mais eu tentar colocar o meu filho nessa caixinha, mais eu estou prejudicando a essência do meu filho, mais eu estou podando as asas do meu filho. Ó, verdade, tenho quatro, todos são diferentes, concordo plenamente. Todo ser humano é diferente, todo filho é diferente um do outro. Então a gente tem que fugir dessa coisa de tentar comparar um com o outro, gente. Isso é de uma atrocidade, isso é de uma violência com a criança. Então essa é a mensagem que eu queria trazer nessa live de hoje, chegando aqui nos 26 minutos já, a gente já está caminhando para o final. Se liberte, eu ia falar pare, né? Se liberte do hábito da comparação. Se você tem esse hábito, se liberte desse hábito de se comparar com outros pais que você enxerga como bem-sucedidos, de comparar o seu filho com outras crianças que você enxerga bem-sucedidas, de comparar o seu filho com você mesmo. Se liberte desse hábito. Você pode modelar outros pais que estão fazendo um bom trabalho, admirar esses pais e tentar trazer isso para o seu estilo de paternidade, se fizer sentido para você. Você pode modelar outras crianças, incentivar seu filho a modelar, não é comparar. Sabe? Se o seu filho admira alguém, incentive o seu filho a modelar, no sentido assim, nossa filho, que legal, né? Que você está achando bacana o que ele faz, que legal. E como é que você poderia adaptar isso a seu estilo, filho? Como é que você poderia usar isso a seu favor, filho? É completamente diferente de olhar e falar assim, por que você não faz igual ele? Ué, porque eu não sou igual a ele, simples assim. Então é uma questão de você tentar adaptar o que está dando certo, não é comparar, é modelar. E a modelagem, ela é benéfica. Então vamos usar isso a nosso favor, gente. Vamos usar de forma sábia, de forma que realmente contribua para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Fuja da comparação. A comparação mata a autoestima dos nossos filhos. A comparação mata a nossa autoestima. A comparação fala muito mais de quem nós somos do que de qualquer outra coisa. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui na live, que participaram, deixaram seus comentários. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada no meu IGTV, eu vou compartilhar no Facebook, no YouTube. Você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Todos os dias às 8 da manhã estaremos aqui fazendo live. Amanhã, Dia dos Namorados, vou fazer uma live sobre o quanto a importância do namoro pai e mãe faz bem para os filhos. Amanhã a gente vai falar de namoro, o quanto eu namorar com a minha esposa é importante para a vida dos meus filhos, o quanto você, mãe, namorar com seu marido é importante para a vida dos seus filhos. Eu vou falar disso amanhã, tá? Imperdível aqui. Cristina, gostei muito do que disse. Grato. Ô, Cristina, muito obrigado pela sua presença. A live está gravada lá, você pode assistir ela toda. Obrigada, aprendizado. Libertar de comparação entre nós, pais, entre nossos filhos e outros filhos. Exatamente, Ju, vamos nos libertar da comparação. Ei, prima Tereza, minha prima querida que entrou aí, ó. Piada interna, né? Prima Tereza, lindona. Então, pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença de todos vocês. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Vamos propagar aí essas informações que para a gente conseguir alcançar o maior número de famílias, tá? É sempre bom, sempre bom. Muitas famílias têm me perguntado, pessoal, no privado aqui, me manda no direct, sempre trazendo sugestões, pedindo para eu falar de algum tema. Se você tem algum tema que você também gostaria que a gente estudasse e trouxesse aqui, pode mandar no direct, que dentro do que eu conheço, dentro das minhas limitações, eu vou tentar trazer aí o máximo que eu puder, tá bom? Milena, peguei no finalzinho, mas gostei do aprendizado. Ótimo, Milena, obrigado. Mas você pegou o finalzinho, mas ela vai ficar gravada, daqui a poucos minutos ela vai estar no IGTV, tá bom? Então, eu demoro a entrar na live, mas assisto depois. Isso aí, Deza. Assiste depois, muito bem. Então, pessoal, se você tiver algum tema, algum desafio que você está vivendo aí dentro da sua casa, independente da idade do seu filho, porque eu tenho filho bebê e filhos adolescentes, mas eu atendo adultos, eu atendo pessoas com vários tipos de sequelas familiares aí, é bom poder contribuir, eu estou sempre estudando sobre o tema. Então, se você tiver algum desafio, alguma adversidade que você está vivendo na sua casa, manda para mim no meu direct no Instagram, lá tem o meu WhatsApp também, lá nos meus contatos no Instagram, e você pode ficar à vontade aí para me trazer algum desafio que você está vivendo, que a gente tenta trazer aqui para as lives. Tá? E muitos pais e mães estão me cobrando, como é que a gente pode aprofundar mais nisso?
muito em breve, nos próximos dias e próximas semanas, eu vou estar abrindo uma turma de mentoria para pais, tá? Um grupo fechado, um grupo que a gente vai ter 8 encontros e a gente vai aprofundar em ferramentas e aí vai ser uma coisa bem mais profunda, tá? Aqui em 20, 30 minutos de live a gente não consegue aprofundar tanto, não consegue aplicar ferramentas. Mas nessa mentoria para pais vai ser uma outra pegada, vai ser um grupo muito seleto, muito fechado, bem limitado para eu conseguir dar atenção para todos. Muito em breve, tá, pessoal? Aguardem que vai ser incrível. Eu estou preparando isso aqui com muito carinho, com muito amor que eu tenho por esse assunto. E em breve a gente vai ter esse programa aí de mentoria para pais. Beleza? Um beijo grande no coração de todos vocês. Até amanhã. Beijo.